Então, quem sabe do que eu vou falar, do que eu vou ministrar? Eu vou conversar com você nessa noite sobre fé. Esse é o tema daquilo que eu vou compartilhar contigo nessa noite. O assunto é fé. Quando nós pensamos na vida cristã, nós precisamos lembrar que a vida cristã, ela é vivida pela fé. E não é uma fé, não é um salto no escuro, porque tem pessoas que acham que fé é um salto no escuro. Que fé é você saltar em cima daquilo que você não conhece. Fé não é isso. Fé, ela exige uma base, exige conhecimento, existe algo, vamos dizer assim, palpável. Então, a fé cristã, ela é baseada em fatos históricos. E quando nós vamos falar que é baseada em fatos históricos, trazendo para a nossa experiência pessoal, também é baseada em uma experiência pessoal com Cristo ressurreto. Uma das coisas que você precisa entender e lembrar é quando é que Deus se tornou relevante para você. Eu consigo me lembrar muito bem quando Deus se tornou relevante para mim. Ele se tornou relevante para mim quando eu tinha 20 anos de idade e eu tive uma experiência com Jesus numa praça lá em São Luís do Maranhão. Então, naquele momento, depois daquela experiência, Deus se tornou relevante. Então, a fé cristã, ela tem base histórica, a fé cristã, ela tem como base também Deus e a sua palavra, e a fé cristã também tem como base, exige uma experiência pessoal com esse Cristo ressurreto. Só aí que nós podemos dizer, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a vida da humanidade, Jesus marcou a humanidade, digamos assim, porque quando você vai lá, você vai ver as datas antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém marcou tanto a história da humanidade como Jesus. Mas esse fato histórico precisa se tornar algo pessoal de cada um de nós. E quando isso acontece, a vida cristã, a nossa relação com Deus tem relevância. Pensando nisso, quando você pensa na conversa de Tomé com Jesus, do encontro de Tomé com Jesus, quando Tomé toca em Jesus, ele fala assim, Senhor Deus e Deus meu. Aí Jesus vira para ele e diz assim, você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Nós estamos nesse capítulo. Nós somos esses bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Existe uma outra coisa importante, quando nós falamos sobre fé, é que você vai encontrar a Bíblia falando sobre como deve ser o nosso estilo de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e eu vou usar a NAA, tá? Nova versão Almeida atualizada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andamos pelo que vemos. É isso que diz aí, gente? O versículo já está ali? Não, né? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Observa que a própria Bíblia fala que a maneira como nós devemos andar é por fé e não por aquilo que vemos. 2 Coríntios 5,17. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. É interessante que existe uma frase no livro do Bispo Robson que eu gostei muito. Essa frase diz assim, uma vida presa, escuta isso, uma vida presa e confinada aos sentidos físicos. Quando ele fala de sentidos físicos, ele está falando sobre visão, sobre audição, sobre tato. Uma vida presa e confinada aos sentidos físicos é a mais pobre de todas as dimensões da existência. Vamos pensar se nós vivêssemos apenas pelaquilo que vemos. Pensa um pouquinho. E pensa como é que seria a sua existência. Nesses dias, então, que nós temos vivido, alguns de nós estaríamos completamente desesperançados da vida. É por isso que nós precisamos lembrar que nós somos chamados a viver pela fé
e não por aquilo que vemos. E eu tenho algumas definições de fé que eu quero compartilhar com você. E aí eu quero que os meus slides agora funcionem. A primeira definição de fé que eu vou compartilhar com você é de Santo Agostinho. Ele diz assim: fé é crer no que nós não vemos, e a recompensa é ver o que nós vemos. Entenderam a colocação? Fé é crer no que nós não vemos, e a recompensa é ver o que nós vemos. Isso é fé segundo Santo Agostinho. Existe uma outra versão do George Miller, onde ele diz assim: a fé não opera no campo do possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Vou ler de novo. A fé não opera no campo do possível. A fé começa onde o poder do homem termina. A última definição é de uma mulher que viveu no campo de concentração, e se você quiser saber dessa mulher, procura um livro muito antigo chamado Refúgio Secreto, da Corinne ten Boom. Tem um filme também muito antigo, que conta a história dela, e a maneira como Deus fez essa mulher sobreviver ao campo de concentração, para se transformar numa grande testemunha dele. Essa definição da Corinne ten Boom diz assim: a fé é como um radar, que vê através da névoa a realidade das coisas, a uma distância que o olho humano não consegue ver. Vou ler de novo. A fé é como um radar, que vê através da névoa a realidade das coisas, a uma distância que o olho humano não consegue ver. E aí eu quero que você possa pensar, eu queria que o pessoal pudesse colocar o primeiro slide, o segundo slide, eu quero que você possa reler esses conceitos de fé, para que você possa pensar naquilo que você tem como conceito de fé na sua vida. Quando Santo Agostinho fala, fé é crer no que nós não vemos e a recompensa é ver o que nós vemos. Quando George Miller diz, a fé não opera no campo do possível, a fé começa onde o poder do homem termina. Quando a Corinne ten Boom diz, a fé é como um radar que vê através da névoa a realidade das coisas, a uma distância que o olho humano não consegue ver. Fala comigo assim, a fé tem uma linguagem. E nós precisamos aprender essa linguagem da fé. Porque a fé, ela traz o amanhã para hoje. Esta é a grande questão da fé. Porque quando o Santo Agostinho fala que a fé é crer no que nós não vemos, e a recompensa é ver no que nós vemos, e a Corinne ten Boom fala que é como um radar que vê através da névoa a realidade das coisas, a uma distância que o ser humano não consegue ver, a fé, ela tem uma linguagem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar a seguinte definição de fé, e essa é conhecida por todos nós. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Observa que ele não fala que fé é as coisas que se esperam. Fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então, assim, a fé, ela traz o que eu espero como se já fosse realidade. Consegue perceber isso? A fé, ela traz aquilo que você espera como se já fosse realidade hoje. Por isso que existe um versículo
lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quero que você pense nisso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Fala comigo, eu criei. Vamos falar bem alto, eu criei, por isso falei. Tudo que você confessa porque você crê. O que você não consegue verbalizar ainda é porque você não crê. Se eu creio que eu não posso, eu vou dizer o quê? Eu não posso. Se eu creio que eu posso, se eu creio que é possível, eu vou dizer, eu posso, é possível. Observa que a fé me leva à confissão. A fé me leva à declaração. Então, a fé, ela tem uma linguagem. Tudo aquilo que você crê é aquilo que você declara. Tudo aquilo que você crê é aquilo que você verbaliza. E é interessante, né? Que existe muitas coisas que nós conversamos conosco mesmo, né? Que nós verbalizamos para nós mesmos. E aí é bom você poder pensar o que você tem falado para você mesmo. O que você tem verbalizado nessa conversa que você tem com você mesmo? Sabe quando a gente está andando na rua e está falando? E que se alguém perceber, parece que nós estamos ficando loucos, porque estamos falando como se estivesse falando sozinhos. É aquela conversa que nós temos conosco mesmo. É aquela conversa, muitas vezes, que nós temos com Deus e que nós falamos sobre aquilo que não conseguimos falar para as pessoas. Mas uma coisa que é importante você pensar é nesse diálogo. Porque esse diálogo vai mostrar para você, vai mostrar para mim muito daquilo que nós cremos. Então, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, criei, por isso falei. A fé leva a gente a uma declaração. A fé leva a gente a uma confissão. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, vai falar sobre oração. E eu quero que você observe como é que ele fala sobre oração nesse versículo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz assim: por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, o que diz aí, gente? Já está aqui? Creiam que já o receberam. E assim será com vocês. Observa que ele está mostrando que no momento que eu estou orando, qual é a atitude que eu preciso ter? Uma atitude de fé. Creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Vou contar uma brincadeirinha. Tinha uma amiga que era muito brincalhona. Uma vez ela estava com dor de cabeça, chegou para mim e falou assim: Washington, por favor, ora por mim. Eu estou com uma dor de cabeça terrível. Aí eu orei por ela, ela falou assim: muito obrigado, agora eu vou tomar um analgésico. Muitos de nós fazemos assim, gente. Muitos de nós oramos, mas não cremos daquilo que nós estamos orando. Então, eu quero que você observe para esse texto, que ele diz que a oração da fé, ela é ouvida de maneira imediata. Creio que já o receberam, e assim será com vocês. Eu sei que existem momentos de muita angústia, e eu estou lembrando de Jesus no Getsêmani, que diz a Bíblia que durante 3 vezes que ele foi orar, ele orou as mesmas coisas. Tal era a angústia dele. Mas chega um momento que Deus envia um anjo para ministrar sobre Jesus. E quando Jesus se levanta daquele momento de oração,
Jesus se levanta em condições de enfrentar o que vinha pela frente. Tanto que ele acorda os discípulos assim, vamos daqui, o inimigo se aproxima. Ele acordou, ele se levantou do tempo de oração refeito. Então eu preciso chegar a um momento em Deus, onde a minha busca de Deus, eu vou tocar em Deus de forma que aquele toque vai me refazer. E isso necessita dessa atitude de fé. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Uma outra coisa, falando sobre fé, precisamos falar sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé, crentes? Abraão. Abraão é o pai da fé. E aí eu quero que você vá lá para Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis 22, versículo 5. Quero que você lembre a situação aqui. Deus tinha pedido Isaque em sacrifício a Abraão. E Abraão foi até onde Deus tinha dito que deveria ir para sacrificar Isaque. E onde ele subiu o monte com Isaque, ele faz a seguinte declaração para os servos dele. Observem isso. Então disse aos servos, espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, o que ele diz aí, gente? Voltaremos para junto de vocês. Esse voltaremos para junto de vocês está incluindo Isaque. Abraão sabia que Deus ia fazer alguma coisa para restituir Isaque a ele. Por isso essa declaração, voltaremos para junto de vocês. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, Hebreus capítulo 11, versículo 17, fala o seguinte sobre esse episódio da vida de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu filho, o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso, escuta isso, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Por isso essa declaração de Abraão para os servos dele, eu vou com o rapaz ali adorar, mas nós voltaremos. Ele sabia que Deus não ia ser incoerente com aquilo que tinha dito a ele. Abraão estava com o seu coração repousando, firmado na promessa de Deus, de que Isaque era o filho da promessa. Fala comigo, fé. Jesus trabalhou muito com os discípulos para que eles pudessem aprender sobre fé. E eu quero que a gente vá a uma outra passagem bíblica para aprendermos um pouco mais sobre fé. Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Diz assim, cedo de manhã, a voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que se tiverem fé,
e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte, levante-se, jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Vou ler de novo. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Fala comigo assim: fé, ingrediente fundamental para a resposta de oração. Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos, junto com Jesus, onde eles olham Jesus declarando que ninguém mais ia comer do fruto daquela figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia mostra que imediatamente a figueira secou. Existe uma outra coisa que eu achei interessante, lendo hoje um livro, onde ele diz assim: a fé e a oração modulam o estado físico das coisas. Observa que a fé e a oração transformou aquela figueira que estava viva em uma figueira seca, morta. Eu estava lembrando hoje com a Ana, que há algum tempo atrás ela teve uma séria alergia, e isso também deu a ela ela teve um diagnóstico de pneumonia, depois descobriu que era uma alergia muito forte, e a Ana foi ao médico, e o médico falou de tudo que ia acontecer com a Ana a partir daquela alergia, que ia culminar numa dificuldade respiratória. Sabe aquela situação assim, bem trágica? Foi assim que o médico descreveu o estado para a Ana. Eu não tinha ido ao médico com ela. Quando ela chegou em casa, a Ana chegou abatida. E aí eu ouvi o que ela tinha dito. Eu falei: Ana, e você vai ficar com esse diagnóstico do inferno? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós temos que aceitar aquilo que o médico disse, que vai ser a sua vida em termos dessa alergia respiratória. Isso ajudou a Ana a acordar e nós fomos orar. E nesse tempo, é interessante, né? Nós estamos morando agora numa cidade hiperfria, que era para Ana Maria estar tendo uma crise alérgica horrorosa, e está numa situação terrível, e ela tinha que tomar uma medicação, o médico passou uma medicação para ela, que ela tinha que tomar, para todas as vezes que fosse mudar de estação, ela tinha que tomar essa medicação. Eu acho que se ela estiver me ouvindo, ela deve estar lembrando assim: era para ter tomado a medicação. Nunca mais tomou a medicação, nunca mais, nunca mais, porque nós decidimos orar, nós decidimos confessar o que a palavra de Deus diz. Eu estava lembrando também hoje do Betão. Betão, se você estiver com a gente, recebe meu abraço. Quando eu cheguei aqui, que eu soube do ferimento, do problema, que eu esqueci agora o nome, que o Betão tinha no pé, até onde eu sabia, o que foi dito é incurável, não tem como sarar, não tem como resolver isso. Eu falo: gente, e nós vamos nos contentar com isso? Eu falo: não, vamos orar, vamos buscar a Deus para que Deus resolva isso. Não podemos aceitar que essa situação permaneça da forma como ela está. E você não sabe da alegria no dia que o Betão chegou para mim para dizer que o pé dele estava sarado. Dá um glória a Deus aí, crente. Então assim, eu quero que você possa lembrar que nós temos que escolher o que nós vamos declarar. A fé, ela tem uma linguagem positiva. Ela não é pensamento positivo, mas ela tem uma linguagem positiva. A fé, ela sempre vai nos fazer ver de forma invertida das outras pessoas. Porque as pessoas vão ver
a situação pelo um prisma, está tudo acabado. E nós vamos ser os loucos, que vamos chegar que nem Jesus chegou na casa de Jairo, a filha já estava morta, e Jesus vira e fala assim, mas ela não está morta, ela está dormindo. Aí o pessoal, como é que ela não está morta? Como é que ela está dormindo? Todo mundo riu de Jesus. A fé nos faz ter comportamentos como esse, atitude como essa. Nós recebemos ontem, né, nós temos um casal querido, lá no Recreio, a Sara Recreio, e o Lúcio, ele tem quase 80 anos, ele teve Covid, ficou num estado muito sério, e um belo dia a mulher dele mandou um áudio para mim e para vários pastores, dizendo, pastor, por favor, eu quero que o senhor ore por Lúcio, porque para mim, Deus colocou no meu coração que o Lúcio está com um espírito de morte. Nós precisamos orar para que esse espírito de morte seja afastado dele. E naquele dia, naquela noite, nós tivemos uma reunião pelo Zoom com várias pessoas para orar pela vida do Lúcio. Ele tinha sido esturbado e o médico estava prevendo entubá-lo de novo. Só que entubar o Lúcio de novo era fazê-lo correr risco de vida. E aí nós oramos, Deus interviu, ele não precisou ser entubado novamente, ele teve uma piora em algumas situações, depois foi tendo uma melhora. Para resumir, o Lúcio estava de volta ao culto nesse domingo, depois de um mês de alta. E uma coisa que ela fala, que eu não quero colocar o áudio, porque o áudio é longo, mas uma coisa que ela fala interessante, ela falou assim, pastor, o que trouxe o Lúcio de volta foram as nossas orações. Eu quero que você entenda, você que está passando por situações difíceis, por pessoas que estão enfermas, por situações que até então não mudaram, eu quero que você decida algo nessa noite. O que você vai declarar sobre a sua vida? E aí, para isso, nós precisamos pensar em como desenvolver a fé. Para que nós possamos desenvolver a fé, nós precisamos ler, memorizar, estudar e meditar na palavra de Deus. Lá em Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias? Que palavra de Deus que você tem para declarar sobre as suas circunstâncias? Declare a palavra de Deus sobre as suas circunstâncias. A sua circunstância está ligada com finanças? Filipenses 4,19, por favor. Filipenses 4,19, para que o mesmo Deus da paz, Filipenses 4,19, e o mesmo Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Declarar a palavra de Deus é pegar essa verdade aqui, falar, Senhor, eu preciso disso, e a tua palavra diz que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, segundo a tua riqueza e glória. Por isso, Senhor, baseado na tua palavra, eu te dou graças, porque o Senhor já me deu isso, está entendendo? E você vai ter que declarar isso até que isso se torne uma verdade no seu interior. Então você precisa aprender a usar a palavra em seu favor, porque a palavra, ela é a espada do Espírito. Se é uma questão de enfermidade, o que diz a Bíblia? Que o Senhor Jesus levou sobre si cada uma das nossas enfermidades. Então nós temos que orar com base nessa palavra.
Qual é a outra necessidade? Vai procurar promessas da palavra de Deus, para que você possa declarar sobre a sua necessidade. Uma outra coisa importante: leia e ouça sobre testemunhos de fé. Existe um livro chamado Heróis da Fé. Vai aprender com grandes homens de Deus sobre fé, vai ler sobre a experiência desses homens. Se nós estamos pensando em viver dias de plenitude, só se vive dias de plenitude quando nós decidimos viver pela fé. Porque não tem como viver dias de plenitude. Vou pegar novamente o pensamento do bispo Robson. Não se pode viver dias de plenitude com uma vida presa e confinada aos sentidos físicos. É a mais pobre de todas as dimensões da existência. Eu não posso aceitar o que as pessoas disseram sobre mim, ou falaram sobre mim, ou falam de mim, como se aquilo que elas estão dizendo é a verdade a meu respeito. Se tem uma coisa que trabalhou e trabalha muito bem na minha autoestima, é eu lembrar o que Deus pensa a meu respeito. Porque se eu for lembrar o que as pessoas pensam a meu respeito, tem algumas coisas que eu vou gostar e tem algumas coisas que eu não vou gostar. Porque as pessoas são assim. Se você é magro, é porque você é muito magro. Entendeu? Se você é gordo, porque você é gordo. Ai, você tá com cabelo grisalho. Ai, não sei o quê. As pessoas sempre têm alguma coisa para colocar em relação a nós. Entende? Aí se eu for procurar, pensar em agradar A, B, C, D, não vivo. Não vivo. Então é por isso que você precisa lembrar o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E declarar essas verdades da palavra de Deus sobre a sua vida. É assim que nós podemos viver dias de plenitude. Para que nós possamos viver dias de plenitude, nós precisamos lembrar que nós devemos andar pela fé e não pelo aquilo que nós vemos. Quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Aí quero aproveitar também para que você possa ter um ato de fé neste momento, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Esse é um ato de fé. Se não tem um envelope aí do seu lado,